Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. E quando os problemas são reais. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém. Tivemos um dia hoje muito atribulado. Deus sabe todas as coisas, mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém, graças a Deus. Cheguei em casa, era praticamente 6 horas, resolvendo uma série de problemas relativos ao programa. Hoje era dia de pagar a rádio. Saímos arrecadando as contribuições, patrocínios. E eu fiquei cansado e não tinha preparado nada para a igreja. Eu orava e uma mistura de sentimentos. Senhor, vale a pena, Senhor, eu estou correndo tanto. Senhor, eu estou cansado. Senhor, fazer esse programa todos os dias, 2 horas, passar aí recolhendo os patrocínios e ajuda, cara feia de um lado, não de outro, maçada de outro. Tem horas que, Senhor, me perdoe, mas dá vontade de jogar tudo para cima. Tenho levado tanta coisa às vezes no rosto. Essa semana mesmo que passou, alguém me disse lá na rádio, lá no estúdio, alguma coisa que eu fiquei assim pensando. Mas eu me lembro do pastor Bonifácio: sede firmes e constantes, sempre abundantes. E aí, o Senhor falou comigo. E aqui estou, para a glória de Deus, para falar com a igreja. Que a igreja, nós podemos sofrer, mas a obra não. A igreja precisa ser alimentada com a sã doutrina, com a palavra de Deus. A mensagem: e quando os problemas são reais? E quando os problemas são reais? Aproveite, você que veio hoje buscar a palavra do Senhor, que veio ouvir, aproveite esta mensagem do Senhor. Preste atenção em cada palavra. Talvez não é aquilo que você veio esperando ouvir, mas é aquilo que com certeza todos nós estávamos ou estamos precisando ouvir. Aproveite mesmo, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 14 e vamos ler os versos do 10 até o 15. Êxodo capítulo 14, do 10 até o 15. Em nome de Jesus, procure ser um bereano, abra a Bíblia, leia a palavra, anote os versículos que a gente tratar aqui na mensagem. Leia em casa, pense nos pontos da mensagem, anote os pontos. Medite na palavra do Senhor, é o seu alimento e com certeza vai lhe levar para o bom caminho, o caminho da salvação. Assim nos diz a palavra do Senhor: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram. E depois eles disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto?
Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés. Moisés primeiro falou, e agora o Senhor fala com Moisés, dizendo: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos e tivemos força e coragem para vir até a Tua casa, Pai. Vencer o comodismo, vencer o desânimo, vencer o cansaço, vencer a preguiça. E estamos aqui porque a Tua mão nos trouxe, Pai. Muito obrigado. Queremos agora ser alimentados com a Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que toda interferência cesse, que todo ruído acabe, que nada venha a impedir, Senhor, que a Tua igreja receba a Tua palavra em nome de Jesus. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade, não a minha, e que as palavras que forem ditas aqui sejam as palavras que venham de Ti, Senhor, e não de mim. É a oração que eu te faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto que já trabalhamos muitas vezes aqui. É um texto muito rico. Esse texto que o povo de Israel está em frente ao Mar Vermelho, mas nós estamos no momento em que o povo está reclamando de Moisés, que o povo está murmurando contra Deus, contra Moisés. E eu fico pensando, hoje é um culto de oração, hoje é um culto de oração pelas causas impossíveis. Haverá algo impossível para Deus? Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. São palavras fortes que estão na Bíblia e que toda hora a gente se lembra como um reforço da nossa fé. Vamos imaginar este povo, antes deste momento, eles estiveram, o povo de Israel, 400 anos na escravidão. E em determinado momento eles creram que seria possível sair daquela escravidão e alcançarem a bênção seguindo a palavra de Deus. Amém? Eles acreditaram que era possível sair da escravidão e, seguindo a palavra de Deus, chegarem na terra prometida, que era a bênção que lhes estava reservada. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente sai determinado, colocando a nossa fé em ação. Eles saíram colocando a fé em ação porque eles acreditaram que seria possível, senão eles tinham ficado lá mesmo. Não vamos não vai dar certo. Mas eles foram. Você consegue imaginar 600 mil homens, sem contar mulher e criança, se deslocando com os seus pertences, com animais, com carroças, levando suas roupas, aquilo que eles tinham de mais precioso. Naquele êxodo, eles acreditavam que seria possível. Mas veja bem, eles saíram na fé: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O faraó deixou, vamos embora. Mas aí chega no primeiro problema. Era um problema grande aos seus olhos, mas eles não tinham fé suficiente ainda para acreditar que o Deus que os havia tirado do Egito era Deus suficientemente grande e infinitamente maior do que aquele problema. Eles ficaram murmurando.
Eu tenho me questionado muito, tenho enfrentado muitas dificuldades, e as maiores dificuldades que eu tenho enfrentado na minha caminhada cristã é porque eu creio em uma determinada direção que me é dada pela Bíblia. Eu creio desse jeito e tenho tomado decisões, posições que tenham atraído ira de muita gente contra mim. Até hoje criei muitos inimigos por causa desta posição. O que motiva uma pessoa a enfrentar uma luta dessas? Eu não vou falar de outras pessoas, eu não sei, eu não estou no coração de cada um, o que é que motiva cada um a enfrentar um ministério. No meu caso, que eu posso falar por mim, porque eu conheço o meu interior, o que me move, não é dinheiro. Eu não estou aqui para ganhar nada em dinheiro. Por que então eu tenho dado a minha cara para bater, defendendo um posicionamento teológico, doutrinário? Por que eu tenho insistido em pregar, muitas vezes, palavras que eu sei que as pessoas não estão aceitando, não estão gostando, que eu saio daqui arrasado, mas Deus me dá o conforto e o consolo, porque Ele me diz que eu estou agradando a Ele, e Ele tem mostrado isso na minha vida, e eu tenho tido experiências e oportunidades de comprovar como Deus é fiel. Mas a luta é grande. Tem vezes que eu me sinto como João Batista, uma voz que clama no deserto, porque a imagem daquela cratera agora lá que abriu em São Paulo é muitas vezes a imagem que eu sinto na minha vida. Sabe aqueles caminhões que ficaram ali, por pouco não afundaram, ficaram no meio, se abriu um buraco, arriou um pouco ali, e aqueles 2 caminhões ficaram ali no meio, eles não caíram, mas tudo em sua volta ruiu e tragou, tudo que estava em volta deles foram tragados por aquele buraco. É assim que eu me sinto muitas vezes, por conta do meu posicionamento teológico e doutrinário. Eu creio que tem uma cruz para carregar, eu creio que Deus cura, que Jesus cura, mas eu creio que não é no tempo do homem, que é no tempo de Deus. Eu creio que em tudo há um propósito. Hoje, infelizmente, muitas igrejas têm sido inchadas por conta de posicionamentos diferentes, e o que Deus tem me mostrado é o seguinte: eu vi um livro de um famoso pregador da televisão, que prega que nós não devemos mais orar para Jesus curar as nossas doenças, porque Jesus já carregou sobre si todas as enfermidades, se referindo, nesse caso, a enfermidades do corpo. Quando o texto de Isaías, ele nos fala das enfermidades morais, espirituais, o pecado. Mas eu li o livro, o nome do livro é Como Tomar Posse da Bênção. Como eu não estou atacando pessoas, se ataca as ideias e não pessoas, eu vou declinar o nome do famoso pregador da televisão. E eu fiquei horrorizado quando eu li lá o livro todo. Fiquei assim, incomodado, como é que está alcançando milhões e milhões de pessoas essa pregação, que diz, você não precisa mais orar pedindo para Jesus lhe curar, basta você determinar, e se você determinar, tomar posse, e não ficar curado, a culpa é sua, porque você não tem fé. E depois eu vi essa mesma pessoa que está pregando, que está fazendo shows por aí pelo país inteiro, arrastando multidões com esse tipo de pregação, que as pessoas estão correndo atrás. Eu vi que ele foi acometido, porque Deus é fiel, Ele vela pela sua palavra, Ele cuida do seu povo, e se a gente não está de olhos e ouvidos espirituais abertos, a gente é engolido por essa cratera,
que se abre em nosso meio. Esse pregador foi acometido por uma apendicite estrangulada. E aí, o que foi que ele fez? Ele tomou posse da bênção que ele ensina as pessoas? Ele determinou a sua cura? Não. Sabe o que ele fez, irmão? Ele pegou um avião, ele tem dinheiro. Ele foi para os Estados Unidos procurar os melhores hospitais e sofreu uma cirurgia na mão dos médicos. Bom, por que ele não determinou? Por que não tomou posse da bênção? O problema é que isso são motivações que levam as pessoas a pregar o Evangelho. Se você não lê a palavra, se você não procura, esse que é o problema. E quando os problemas são reais, quando o povo de Israel chegou na frente do mar, eles tinham uma apendicite supurada, eles tinham um problema real. Eles tomavam posse. O que eles faziam? Deus permitiu aquela situação para que o nome dele fosse glorificado naquela situação. Houve o endurecimento do coração de Faraó para que o nome do Senhor fosse glorificado. E ele fez coisa grande. Ele abriu um mar e as pessoas atravessaram a seco. E o nome do Senhor foi glorificado. E eu queria dizer uma coisa para você. Deus está mandando eu dizer. Você que se escandalizou quando viu a irmã dançando aqui na frente, viu? Se escandalize não. Porque Miriam, quando chegou do outro lado do mar, ela dançou. Miriam estava com o coração feliz, estava alegre, ao ver as maravilhas que Deus tinha feito na vida dela, ao contemplar a grandeza de Deus, seu coração se alegrou e ela dançou. E eu olhava e me alegrava vendo a irmã Elisneide dançando aqui na frente. Não vi nenhuma pantomima, não vi nenhuma encenação, eu vi um coração alegre, eu vi um coração se derramando, e sua alegria era tanto, me corrija se eu estiver errado, que ela não conseguia ficar sentada, ela saiu dançando. Mas às vezes a gente olha, condena, critica, sai torcendo a cara. Quisera eu, minha irmã, sentir todas as vezes o que a irmã sentiu no seu coração. Aleluia. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Por que é que eu, na presença do Senhor, não vou ficar alegre? Tem que ficar. Deus é maravilhoso. Jesus é lindo. Ele faz tanta coisa na vida da gente. Agora, quando o problema é real, quando deixa de ser só uma suposição, passa a ser real. Nós fomos visitar uma pessoa que assumiu um compromisso conosco, eu e a Dalmira. Ele faz parte da igreja deste cidadão que prega prosperidade. E a pessoa assumiu um compromisso conosco e não pôde pagar. E nós fomos lá tentar receber. Não era muito não. E a mulher dele chorava muito e blasfemava. Que Deus é esse que a gente está com o cobrador aqui na porta, sem poder pagar as contas? Eu queria lhe dizer de todo o meu coração, o que acontece com quem segue uma doutrina que não é bíblica, se desaponta com Jesus. E aí corre para o mundo, porque se desapontou com Jesus. As pessoas que estão desapontadas com outras religiões, que estão chegando dentro da religião evangélica, e logo de cara fica recebendo uma informação que tem que tomar posse, que tem que determinar, que não precisa mais orar para Jesus curar, que é só determinar e vai comer do melhor, etc, etc. Quando os problemas são reais, e ela determina, toma posse,
mas não é vontade do Senhor, Deus quer tratá-lo mais. E aí, a informação que ela recebeu distorce o seu entendimento e leva a pessoa, você está entendendo, igreja? Para onde é que leva a pessoa? Leva para o mundo, leva para a incredulidade. E agrada a quem? Quem é que quer ver as pessoas saindo da igreja, virando as costas para Jesus, perdendo a fé em Jesus e indo para o mundo? Quem é que está por trás? Quem é que movimenta esse dinheiro todo? Quem é que dá essa riqueza toda para eles invadirem as televisões? É uma luta desigual. Eu posso morrer de pregar aqui para você. Você chega em casa, liga a televisão, está o cara dizendo tudo o contrário do que nós estamos dizendo aqui. Por isso que eu me sinto que nem aquele caminhão no meio daquele fosso lá, prestes a desabar. Me sinto como João Batista, clamando no deserto, uma voz que clama no deserto. O que é que me motiva a vir aqui dar a cara para você bater? Ou eu sou louco, sou um palhaço, quero aparecer, ou eu quero subir com você para o céu. Eu quero subir com você para o céu, em nome de Jesus. Queridos, ao invés de nós tentarmos nos iludir, manipulando a palavra, com palavras doces, que venham ao agrado do que nós queremos ouvir, em vez da gente ficar se iludindo, em nome de Jesus, não queira passar por uma situação como a que eu citei, quando os problemas são reais na sua vida. Tantos exemplos. Nós devemos estar preparados para a possibilidade de termos que enfrentar as provações. Ouviu, igreja? Devemos estar preparados para a possibilidade de termos que enfrentar as provações. Porque se você está preparado pela palavra e a provação vem, você passa pelo deserto com Jesus. Mas se você não está preparado, quando a provação vem, você fica no deserto, como aquele bando de murmuradores ficou do povo de Israel. Eu não quero ficar no deserto. Se você ficou se iludindo quando chegarem os problemas, hein? E se você ficou seguindo um falso ensino que lhe disse que você não passaria nem por luta, nem por tribulação, o que é que você faz então? Se desespera. Tem outra saída? Você não foi preparado para enfrentar a provação. E no mundo tereis aflições. Não adianta, não posso pregar outra coisa. Troque o pregador. Fala com o pastor Bonifácio, diga, tira irmão Edson. Ele só bate na mesma tecla, tira. Nós queremos ouvir outra coisa. Amém, irmãos. Amém. Não vou ficar zangado, não. Amém. Cada igreja tem o direito de escolher a pessoa que vai pregar. Quando os problemas são reais, primeiro, a sua confiança em Deus não deve depender das circunstâncias. Não deixe que as situações da vida, elas determinem a sua fé em Deus. Pelo contrário, a sua fé em Deus é que deve prevalecer nas situações. Foi exatamente uma situação como esta, as circunstâncias todas contrárias, que o profeta Abacuque escreveu em Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Ele estava numa situação em que nada dava certo, as circunstâncias todas eram contrárias. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias, eu e você
não devemos olhar para as circunstâncias, nós devemos olhar para o Senhor. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, nos altos. Amém, irmãos? Quando eu olho para a circunstância, eu olho na linha dos meus olhos, eu olho para as muralhas que estão na minha volta, eu olho para as muralhas, e às vezes as muralhas estão me imprensando, mas quando eu olho para o Senhor, eu olho para cima, e se eu estiver olhando para cima, pode ter muralhas na minha volta, eu não estou enxergando, que os olhos não veem, o coração não sente, e eu me seguro no Senhor, para Ele me fazer saltar muralhas. Amém? Não deixe que a sua confiança dependa das circunstâncias. Confie em Deus. Antes de olhar para o problema, olhe para o Deus que pode resolver o seu problema. O Deus a quem você serve, Ele é bem maior que o seu problema. Não há limites para o seu poder. Em Lucas, capítulo 1, verso 37, assim nos diz a palavra do Senhor, em Lucas 1, 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que acontece é que muitas vezes, em meio aos problemas, nós nos esquecemos das intervenções que Deus fez na nossa vida no passado. Antes de Deus tirar Israel do Egito, Ele fez grandes milagres, as pragas foram todas extirpadas, foram todas exemplos disso. Contudo, eles chegam diante do mar, se esquecem do que Deus fez e começaram a murmurar. E é assim mesmo. Nós somos desse jeito, se você pensar bem. Quando nós enfrentamos um deserto, nós temos a tendência de esquecer o que Deus fez anteriormente por nós, nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, se vierem os problemas, lembre-se de que Deus, em outras situações, em outras ocasiões, Ele já te deu o livramento. E Deus ainda é o mesmo. Ele o livrou antes, é claro que Ele poderá livrá-lo novamente. Ele é Deus. Terceiro ponto, não murmure. A gente precisa se policiar muito nessa questão de ficar murmurando. Eu me incluo no meio. Ouça novamente Êxodo capítulo 14, os versos 10 e o 12. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Eles estavam com Deus e ficaram com medo do inimigo. Então os filhos de Israel, tá certo, clamaram ao Senhor. Mas em seguida, se eles clamaram primeiro ao Senhor, por que eles não confiaram no Senhor? A gente faz isso, clama ao Senhor, mas no momento seguinte fica murmurando. Foi o que eles fizeram. Será por não haver sepulcros que nos tirasse de lá para que morramos no deserto? Porque nos trataste assim? Ficaram, na verdade, murmurando. Irmãos, a murmuração, ela é uma declaração de insatisfação para com Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que não concordamos com Ele. Nós estamos dizendo a Deus que Ele é injusto em permitir que determinadas coisas nos aconteçam. Nós estamos dizendo que achamos que Ele não se importa conosco. Os próprios discípulos expressaram esse sentimento para Jesus, conforme nós vemos em Marcos capítulo 4, versos 37 e 38. Marcos 4, 37 e 38. Os próprios discípulos ficaram dizendo isso. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles estavam com Jesus no barco. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha como é que eles foram para Jesus, foram murmurando. O Senhor não se importa com a gente,
Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo isso para Jesus. O Senhor não se importa com a gente, está deixando a gente passar por esse temporal. É desse jeito. A murmuração, além de não resolver, ela só agrava o problema e é uma declaração antecipada de derrota. Não te importa que pereçamos? Eles estavam se sentindo derrotados. A murmuração é também uma afirmação de incredulidade. Não estavam confiando em Jesus. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo de forma indireta para Deus que nós não confiamos nele e nem nos seus propósitos. Lembra que em tudo há um propósito de Deus? Queridos, finalmente, a murmuração não aperfeiçoa o nosso caráter e nem nos faz crescer. E por último ponto, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Em muitas situações nós ficamos tão preocupados em murmurar, ficamos preocupados em falar, ficamos preocupados em especular sobre os nossos problemas, que já não somos capazes de ouvir. Nós falamos demais e não ouvimos a voz de Deus. Deus falando e nós nem percebemos a maneira como Deus já está agindo em nosso favor, porque a gente está gastando o nosso tempo, em vez de observar o que Deus já está fazendo na nossa vida, nós ficamos falando, murmurando. E foi assim, muitas vezes na relação de Deus com o seu povo no passado. Há momentos em que nós devemos ficar quietos para ouvir Deus falar. Nos versos 13 e 14 de Êxodo 14, 13, Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Nós estamos falando o quê? Que nós devemos nos calar para ouvir a voz de Deus. No verso 14, o Senhor pelejará por vós, e vós o quê? Vos calareis. Cale, para poder ver o agir de Deus na tua vida. Para de murmurar. Se não está acontecendo, você nem está vendo. A bênção já está chegando e você não está vendo. Você não está vendo que já está sendo abençoado. Não tem sido assim? Será comigo? Com você? Amado ouvinte da palavra de Deus, há momentos da nossa espera em que Deus está agindo. Nós precisamos esperar com confiança. Salmo 40 diz: esperei com confiança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Nunca duvide do amor de Deus. O amor de Deus por mim e por você, ele não tem condições, ele é incondicional. Ele nos ama mesmo que nós não o amemos. Ele te amará em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, nunca duvide também do poder de Deus. Irmão, se nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem que seja da vontade do Senhor, será que Ele não está no controle da situação que está te afligindo? Tá. Cale-se para ouvir o que Deus tem para te dizer. Tente tirar disso uma lição. Procure aprender o que Deus está querendo te ensinar. Não murmure. É justamente nas circunstâncias difíceis que nós percebemos como é grande o poder de Deus para a sua honra e para a sua glória. A situação está difícil, o teu problema é grande, é porque a glória de Deus vai ser manifesta na tua vida, quando Ele resolver esse problema, que aos teus olhos é grande. O mar era grande, mas Deus era infinitamente maior. Procure calar-se, para poder ouvir Deus falar com você. Lembre-se que Deus permite sim, que passemos por tribulações, mas permite, não porque Ele seja sádico, não porque Ele se deleite em ver a gente sofrendo, Ele permite para o nosso crescimento, pois Deus jamais permitiria uma lágrima qualquer que fosse
inútil a um filho seu, se não fosse para a manifestação da sua glória e poder através das nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide também do poder de Deus, nunca murmure diante de Deus e procure calar-se para ouvir Deus falar com você. Que Deus abençoe a Terceira Igreja Batista em nome de Jesus. Os aplausos são para Ele, não são para mim. É a sua palavra. Deus é fiel. Às vezes eu me calo em meio a duras provações. Sinto que a voz não quer sair. Mesmo assim não tem ninguém para ouvir. Então eu me pergunto: por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. Às vezes eu me calo e Deus comigo fala. No silêncio ouço a sua voz e descanso no cuidar de Deus. Então me pergunto: por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. Programa Momentos com Jesus.